Olá, olá pessoal, boa noite, mais uma live, mais uma semana que começa, graças a Deus estamos juntos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, mais um dia junto e hoje eu já vou colocar o tema aqui. Hoje vamos falar de um tema que foi solicitado lá no meu grupo. Se você não está no nosso grupo, no Missão SS, entra lá, faça parte, deixa eu já fixar o tema aqui. E a Helena já está chegando, a Patrícia, a Rose, sejam bem-vindos. Opa! Caiu meu celular aqui, galera. Vamos lá. Bom, meu nome é Vanderlei Areias, eu sou empresário contábil há 22 anos já e eu sou acostumado a lidar com empresas de pequeno e médio porte, empresas como a Italian Coffee, como a Editora Gente, como a Meias Femininas Trifil, e é por isso que eu estou aqui para passar para você, empresário contábil, essa experiência de lidar com empresas maiores, de ser valorizado, de ter um reconhecimento dos clientes diante desse cenário, né, de clientes maiores, receber honorários acima de 10 mil reais, ser solicitado pelo seu cliente e principalmente ter qualidade de vida, porque eu quero te ensinar a ter o escritório autogerenciável, não é? Então hoje eu tenho meu escritório já de 50 pessoas, 50 funcionários que trabalham comigo e graças a Deus hoje eu tenho a liberdade de poder atuar e poder justamente estar aqui te ensinando e ajudando você que é empresário contábil a crescer, se desenvolver. E a galera tá chegando aí, o Igor, o Kleber, olha só que legal, a Helena, a Arita da minha equipe. Arita, seja bem-vinda. Arita da Leimar, muito bem-vinda. E hoje eu vou falar disso, pessoal. Tema solicitado por vocês lá no meu grupo. Tenho 3 grupos do WhatsApp, na verdade, né? Que se chama Missão SS, que é justamente para que vocês possam participar, interagindo comigo, pedindo, fazendo sugestões de temas, né? Tirando dúvidas, compartilhando com a gente lá um conteúdo muito legal e estando junto conosco, né, com o pessoal de escritório contábil, né? Isso que é mais rico, né? Mais riqueza essa troca, né? Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta e como fazer para entrar no Missão SS, entra no direct aí no Vanderlei Areias, né, no Instagram mesmo, ou no meu próprio WhatsApp, pode mandar o WhatsApp também diretamente para mim. Vou colocar o meu telefone aqui para você rapidinho, ó, 11 9 9687 9614. Pode me chamar no WhatsApp que eu mesmo respondo, justamente porque eu falei para você, eu tenho empresa já autogerenciável, eu tenho condição, tenho tempo para poder te ajudar a você crescer e se desenvolver, tá bom? Então anota aí, tem dúvida, entra lá no WhatsApp, manda para mim o WhatsApp ou me manda um direct no Instagram, que é aquele sinalzinho do aviãozinho, me manda lá que eu tenho o maior prazer em te ajudar se eu souber, tá bom? Se eu não souber, eu pesquiso e te trago a resposta assim que possível. Beleza? Vamos lá então. Precificação, hoje o tema solicitado lá, votação, foi disputado aí com o tema 1 e o tema 3, quase ficou empatado, né? O pessoal até me perguntou, porque teve grupo que o outro tema ganhou, mas nesse grupo aqui, aí somando os 3 grupos, acabou que dando o tema vencedor, que é a precificação dos serviços, conforme a tributação ou atividade, né? Como é que eu precifico o serviço? É pela tributação? É pela atividade? Qual que é o esquema melhor, qual que é a prática melhor para você que é de escritório contábil? É isso que eu vou te explicar agora, né? Bom, nós temos uma variável muito grande, né? Lucro real, lucro presumido, simples. E diante desse cenário nós temos várias variáveis dentro dessas mesmas empresas, né? Então, uma empresa do simples, ela pode ter o ICMS ou não, ela pode ter mais funcionários, mais prolabore, ela pode ter um turnover muito mais alto do que uma empresa de lucro real, por exemplo, de lucro presumido, né? Dependendo da atividade, do ramo de atividade dela, ela pode dar muito trabalho para a empresa, né? Então, na minha mensuração, na minha percepção, não é suficiente você formar uma tabela simplesmente pela tributação e pela atividade. Principalmente porque eu não quero engessar os serviços contábeis, certo? Não quero criar um pacote, uma commodity. Eu acredito na contabilidade de inteligência, na contabilidade de consultoria. É aqui que eu quero deixar você, porque é ali que é o futuro da contabilidade. As contabilidades online estão ali vindo para preço imbatível, R$ 79,00, R$ 89,00, né? Preços imbatíveis e entregando as obrigações acessórias de forma muito mais eficiente do que as contabilidades tradicionais fazem, né? Por um preço imbatível. Então não tem como você querer concorrer com esses caras. Então olha só, é fundamental para o sucesso que você tenha uma precificação do preço de forma exata, de forma compatível com o lucro que você precisa ter. Um lucro compatível com o do mercado também. Para você não perder venda, você não pode errar nem para mais e não pode errar para mais, você perde venda automaticamente. E se você errar para menos, muitas vezes o cliente entra e aí você vai
tomar uma invertida drástica aí num curto espaço de tempo, não é verdade? Então olha só, é muito comum os escritórios eles falharem principalmente quando entra cliente maior. Então o cliente maior, ele cresce o olho do dono do escritório, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu já tive cliente de R$7.000 que dava prejuízo para mim, me custava R$8.500. E aí o que acontece? Eu analisei isso com riqueza de detalhes, coloquei na ponta do lápis a questão do custo dos clientes, desse cliente, e demiti alguns funcionários automaticamente. Eu já compensei isso na margem de lucro do escritório. Então não adianta você simplesmente ter um custo, ter um honorário muito alto, R$7.000, R$10.000, e você não acertar no custo daqueles funcionários. Por quê? Vou explicar com detalhe. Nesse cliente aí, por exemplo, eu tinha lá, não me lembro exatamente quantos funcionários, mas eram, por exemplo, 2 assistentes contábeis e um assistente fiscal. Então, vamos supor que cada um custava R$2.000, uma conta rápida aí, 2, 4, 6 mil. Só de custo desses funcionários já me custava pelo menos R$9.000, certo? Então, como que um cliente que me paga 7 mil e eu tenho um custo, por quê? Porque não é só o salário, né? 13º, férias, terço de férias, fundo de garantia e tudo mais. Então, tudo isso me faz com que na ponta do lápis, quando você vai olhar na cadeia final, ele te gera um custo maior do que a receita que ele te apresenta, né? Que você tem a receita. Então automaticamente essa conta é necessária. Você não pode se empolgar por uma receita grande. Você precisa balizar muito bem, muito claramente. E o cliente gosta dessa transparência. O cliente ele aceita bem, principalmente quando você chega numa planilha de preço para ele, identifica os salários dos seus funcionários com transparência, porque o nosso trabalho é um trabalho de muita confiança. Não tem problema você mostrar uma tabela de preços para o seu cliente, identificando ali os custos que você tem com seus funcionários. E, inclusive a margem de lucro que você vai ter, não tem problema nenhum. É uma prática que eu uso de uma forma muito simples e que traz muita transparência para o cliente. Ele consegue já confiar em você desde o começo. Ele já fala, poxa, o Vanderlei foi bacana, o Vanderlei abriu para mim o preço dele, né? Quanto que ele tem de margem de lucro. Então nesse exemplo aqui, eu fiz isso para o cliente. O cliente, nesse exemplo que eu dei aí de R$7.000 e R$9.000, né? Fiz isso para o cliente entendeu, não quis empatar o jogo ali para pelo menos eu ter um preço igualitário com a receita, né? Não quis melhorar o valor do honorário e aí simplesmente eu demiti o cliente, né? Falei, honestamente para mim não é interessante continuar, porque além da responsabilidade que nós temos como contadores, Código Civil, Lei 10.406, vocês sabem bem, nós respondemos com o nosso CPF pessoal, né? Com nossos bens pessoais em cima das responsabilidades das empresas. Então, quer dizer, além dessa baita responsabilidade, nós não temos lucro, então é impossível trabalhar nesse formato. Então é melhor abrir mão do cliente e aceitar uma nova realidade. Então isso é muito importante que a gente tenha isso em mãos, tá? Não deixa crescer essa possibilidade. Então, olha só, é importante então ganha-ganha o tempo todo. E o cliente precisa saber disso. Ele aceita bem isso, sabe? Não importa. Ele sabe que você precisa ter lucro para continuar o trabalho, né? O cliente, ele não é, a não ser que seja um cliente mercenário, esse tipo de cliente que eu demiti. Aí você já é bom tirar logo de cara da sua realidade, da frente do seu escritório, porque ele só vai te atrapalhar, né? Não vai te ajudar em nada, certo? Então, o importante é você já pensar no ganha-ganha desde o começo, tá certo? E aí eu vou te dar um exemplo ao contrário, um exemplo positivo de quando eu mostrei exatamente a planilha de confecção do preço, né, da execução do serviço do cliente, mostrando ali composição de custos, quantos dias de assistente contábil eu preciso, quantos dias de analista contábil eu preciso, mensuro o custo dos impostos e identificados sobre aquele salário e apresento para o cliente. Eu consegui R$5.000 de aumento de honorário apenas mostrando para o cliente com transparência quanto eu tinha de custo, quanto que eu tinha uma margem. E eu mostrei claramente, olha, eu estou com uma margem aqui de 7%, eu não posso aceitar uma margem dessa, porque o risco que tem o negócio, né, o tamanho da dificuldade que é, a responsabilidade que tem, eu não posso simplesmente ter um lucro tão pequeno assim. Então, olha, para precisar ser bom para todo mundo, eu agradeço muito
eu gostaria muito de que a gente começasse a trabalhar com uma margem mínima de 25%, que é a margem de mercado, que é a margem que o tipo de serviço de qualidade de consultoria contábil ele é aceito. Então eu gostaria muito de que nós negociássemos assim. E aí, lógico, né? Aí já entra a parte de negociação, que aí cabe uma live só para isso, que é você sempre bota uma margenzinha maior para poder negociar. Então é isso que eu fiz, consegui R$5.000 a mais só nessa negociação e nessa composição de preço, certo? Então olha só, dica prática para ficar marcado para você aqui, registrado para você. Ei, Cleide, Moraes, Gerson, sejam bem-vindos. Olha só que legal. E a Rose está perguntando aqui, hoje que margem de lucro o setor aplica? Acabei de falar, né, Rose? Margem de lucro para setor contábil de inteligência, de consultoria, 25%, tá? 25%. As empresas maiores, as Big Four que nós chamamos, trabalham com uma margem maior, né? Trabalham com uma margem bem maior. Eu acredito que seja na faixa aí de 35%, 40%. O honorário deles é pesado, né? Nós normalmente não concorremos com esse tipo de cliente, né? Eles geralmente atendem as empresas internacionais, multinacionais, até por conta do nome deles. As auditorias grandes, as empresas grandes, os investidores muitas vezes preferem alguma empresa com nome para justamente validar sua escrituração contábil, né? É um problema, há um desafio a ser enfrentado aí pela frente. Nós, empresários contábeis nacionais, nos equipararmos com a qualidade. Qualidade nós já temos, né? A Leimar já tem qualidade para isso, mas equiparar em termos de nome, né? De respeito diante do mercado. Isso ao longo do tempo nós vamos conseguir, né? Então olha só. E hoje, como que você pode fazer hoje, né, na prática? Você pode conquistar a confiança do cliente gradativamente. Conforme você vai conquistando um cliente maior, você vai divulgando nas suas redes sociais, no seu site, que você já atende aquele tipo de cliente, aquele nicho, aquele segmento de cliente, e automaticamente outros clientes concorrentes acabam entrando. Aconteceu comigo. Por exemplo, eu tenho a Italian Coffee, que é líder no setor de locação de máquinas de café no Brasil, né? Todas as casas do Pão de Queijo são máquinas da Italian Coffee. Os postos Shell são máquinas do Italian Coffee. Provavelmente você já tomou um cafezinho da Italian Coffee. A Italian Coffee veio, divulguei que a Italian Coffee era cliente nosso, veio a Astoria, que é um outro cliente de café. É o segundo ou terceiro player no Brasil. E aí eles vieram por quê? Porque nós somos especialistas em executar uma contabilidade de indústria e também nesse segmento de indústria de café, de indústria e revenda de máquina de café. Então, automaticamente você acaba se tornando autoridade naquele setor e você acaba engordando a sua carteira de cliente dentro daquele segmento, né? E assim funciona com a agropecuária, né? Com outros tipos de atividade. Geralmente os empresários buscam o contador, o empresário contábil que é especialista naquilo, certo? Então, isso é muito importante que você seja especialista, tá? Ou pelo menos você divulgue a especialização nas suas abordagens comerciais. E o Gerson está falando, meus parabéns, você tem ajudado muito. Pô, Gerson, obrigado, cara. Palavras como essa que me ajudam a continuar aqui, ter energia, força para continuar ajudando vocês aí, viu? E olha, não hesita. E me fala se você tem alguma dúvida aí, Gerson. E, cara, qualquer dúvida me manda o WhatsApp, como eu falei aí, no meu WhatsApp, 11996879614, meu WhatsApp, ou entra no Vanderlei Arias no Instagram, me manda um direct lá, uma mensagem particular para mim, que eu vou ter o maior prazer em responder se tiver alguma outra dúvida, tá bom? Então, pessoal, dica importante para matar essa live aqui, encerrar e você sair com essa lição de casa. Então, antes de você formar o preço, ouça o cliente com atenção. Entenda a necessidade dele. Ele é do simples, mas ele vai precisar de um relatório contábil, você só vai entregar livro caixa para ele. Você vai entregar um DRE para ele, vai entregar um DRE comparativo, vai entregar ativo, passivo e resultado, vai fazer uma análise para ele todo mês ou vai fazer trimestral. É importante você já pensar nessa apresentação e já colocar no seu preço, né? Você precisa estar ali próximo do cliente e assim você mostrando para ele uma realidade de aproximação, que você vai trazer solução para ele, você vai fazer uma análise horizontal, vai mostrar para ele onde ele está gastando mais, onde ele está gastando menos, onde ele pode economizar, você vai abrir os olhos do cliente. É isso que eu quero que você faça, que você seja uma contabilidade de consultoria, uma contabilidade de inteligência, que ajude o cliente de verdade. E é assim que você vai conseguir fazer. Já colocando um pouquinho o teu tempo, né, na margem ali, na negociação e falando para o cliente que isso vai ser um diferencial. Eu tenho certeza que ele vai valorizar isso e ele vai te contratar por conta disso. Então, para finalizar,
Entenda a necessidade do cliente, não esqueça de pegar essas informações de forma sistemática, mandando um formulário de dados para ele, para que ele possa preencher essas informações com riqueza. Não acredite só no que o cliente fala. Não, uma empresinha do simples, é tranquilo, tal, tem pouco movimento, então 2 funcionários e tal. Aconteceu comigo recentemente. O cara veio com uma proposta nesse sentido, nós começamos a consultar a empresa, e a empresa estava cheia de problemas, cheia de irregularidade. E aí quando ele começou a abrir um pouco mais no detalhe, que começamos a aprofundar, tinha um monte de coisa sem nota, um monte de coisa por fora e tudo mais, eu falei, cara, não dá para fazer o primeiro preço que eu passei para você, porque o risco da gente é muito grande trabalhar com a sua empresa nesse formato. Nós não somos uma empresa que vai trabalhar nesse formato. Nós vamos correr muito risco, para nós não é interessante. Né? E declinei, o contrato era de 4 mil e poucos reais. Né? O cliente ficou meio assustado, assim, meio indignado, né? Mas no final ele entendeu. E olha só, que louco isso, né? Gerou credibilidade para ele a ponto dele falar para mim o seguinte: Vanderlei, um dia eu vou trabalhar certinho e vou voltar a conversar com você. Então ele me falou isso, porque no mesmo dia ele ficou bravo, né? Mas depois de 2, 3 dias ele frequenta o mesmo estacionamento que eu, ele me encontrou e falou isso: um dia eu vou ter a vontade e vou ter condições de trabalhar com vocês. Olha que legal, que gratificante que é, né? Você pode até perder o cliente no primeiro momento, mas você ganha moral, ganha reputação. E assim que ele tiver condições, ele vai te contratar no futuro. Então é assim que funciona, pessoal. Sistema de qualidade, e é que você precisa trabalhar. E aí a galera tá interagindo forte aqui. Eu vou falar aqui. O Gerson falou, sou de Itaberaba, na Bahia. Que legal, da Bahia, que bacana. A Rose, para de... Você é contador também, Gerson? Me fala aí, cara. Escreve aí que eu tô vendo aqui. Você tem funcionário? Qual que é o teu tipo de atividade aí? Escreve aí pra mim, que aí eu vou te orientar o que linha que você deve adotar. A Rose tá falando o seguinte, ó. Para divulgar o cliente é necessária a autorização dele? Olha, Rose, para você colocar no site, você já pode colocar no contrato que você pode divulgar nas redes sociais, colocar no site e tudo mais, no próprio contrato. Não tem problema nenhum. Não, se você tiver em contrato já definido isso, não tem problema nenhum, nem para você nem para ele, tá? Mas é interessante que você pegue autorização, sim, tá? Já tive problema de cliente que reclamou, sim. Já tive cliente que, por conta de concorrência, de não querer que os concorrentes soubessem quem era a contabilidade dele, então ele preferia que eu não divulgasse. Mas normalmente eu coloco em contrato, o cliente diante de tantas cláusulas lá, tem uma cláusula pequenininha que fala lá, autorizo divulgação no site, do logotipo do cliente e tudo mais, é tranquilo. Tá? Então é melhor fazer isso com transparência, sim, tá bom? E detalhe, esse que reclamou foi super exceção, tá? É 1 em 1 milhão. Acho que até hoje, em 22 anos, só esse cliente pediu para não ter isso em contrato. Olha, então pode colocar que é super tranquilo, super seguro, tá bom? O Márcio falou, verdade, tem ajudado muito. O Márcio também falou, que legal, Márcio, legal, muito obrigado, cara. O Gerson falou, quero fazer planejamento tributário a cada 6 meses. O que você acha? Eu acho sensacional, Gerson. Sensacional. Você chegar para o cliente e falar para ele, olha, eu fiz um estudo tributário para você para esse ano 2021. Deixa eu chegar mais perto aí de outubro, novembro. Olha aqui, João, faz de conta que o seu cliente é o João. João, fiz o estudo tributário para você para 2021. Olha, eu tô vendo aqui que tua empresa é mais interessante ser lucro real para o ano que vem, hein? Por causa disso, daquilo, você vai economizar 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais. Cara, o cara fica louco. E você... Eu faço isso com meus clientes hoje, traz muito resultado, porque eu, naquele primeiro momento, dá a impressão, vou fazer serviço de graça para o cliente não me paga para isso, eu vou fazer. Não pode pensar isso. Primeiro, você vai trazer prosperidade para o seu cliente, você vai trazer ganho financeiro para ele. Então só aí você já vai ter uma moral com ele infinita, uma gratidão eterna. Ele nunca vai te trocar, entendeu? E depois você vai poder cobrar o quê? Serviço societário, alteração contratual, você vai poder cobrar algum outro tipo de serviço que está vinculado a essa transição. Você vai poder cobrar, por exemplo, se ele é do Simples, você vai ter várias outras obrigações. Vai ter o ECD, vai ter o ECF, vai ter o ECTF. Aí você vai poder aumentar o honorário ao longo do tempo. Então você não ganha naquele primeiro momento, mas a partir do segundo momento você já tem condições de cobrar, né? E o cliente, pô, tem nem o que falar, né? O cliente fica super satisfeito, fica contente e vai pagar você com satisfação.
Porque você trouxe uma economia de 200 mil reais para ele que quer te pagar 5 mil a mais. Não é verdade? Então você se paga automaticamente antes dele começar a te pagar. Você já se compensa. E é isso que eu acredito na nossa profissão. Você precisa fazer com que o seu honorário seja pago automaticamente pelos seus benefícios que você traz para o cliente. Certo? E depois é o seguinte, Gerson, dá trabalho fazer 6 meses? Cara, se você pegar ali meio período para fazer um dia, que você pegue um dia para fazer um estudo tributário de uma empresa complexa, você faz, você monta. Você pega informações do fiscal, você pega informação do contábil, faz projeções, é o trabalho de um dia. 8 horas de um trabalho para você fazer, faz um final de semana. Se você fizer um final de semana para cada cliente seu, um sábado, um domingo que você pegue para fazer para o cliente seu, você vai ter uma infinidade de clientes que você vai trazer esse benefício aí. Então, quer dizer, dá trabalho? Dá, mas não é tanto assim, né? Você vai pegando práticas, vai formando tabelas, vai formando fórmulas, automaticamente você vai ganhando agilidade nessa inteligência toda, certo? O Kleber falou, que tipo de formulário e questionário podemos montar? Kleber, precisa montar um formulário que tenha essas informações. É lucro real, é presumido, é simples, tem filial, quantas notas de entrada tem, quantas notas de saída, em qual sistema que você vai fazer? Vai ser no sistema do cliente, vai ser no teu sistema? Né? Que tipo de relatório que ele gostaria de ter? Um relatório gerencial ou pode ser livro caixa? Né? Quantas vidas ele tem lá de funcionários? Né? Então, quantas vidas, por quê? Porque tem estagiário, tem o Prolabore, tem CLT e pode ter RPA, né? Então, quer dizer, tem PJ, tem várias formas. E aí ele joga tudo para você só contabilizou CLT e aí? Você ficou na mão. Então, considerem vidas, não considerem registro. Então, você precisa ter essas informações com relação à coleta de dados, tá? E me fala o seguinte, ô Kleber, como é que você precifica hoje? Escreve aí para mim como é que você precifica hoje teus clientes. Galera, todos vocês aí, escreve para mim aí como é que vocês precificam o preço hoje. Deixa eu entender como é que vocês estão fazendo aí. Enquanto isso, o Gerson já respondeu. O Gerson falou que é contador há 30 anos, tem um escritório, tem 10 funcionários e quer fazer seu curso. Pô, maravilha, Gerson. Meu curso está aí à disposição, ECS, vou escrever para você aqui, ó. ecs.leimar.com.br. Aliás, tem vários alunos meus aqui. Me manda um direct ou você entra aí, ó, ecs.leimar.com.br, que lá você vai entender tudo que é meu treinamento. O treinamento tem todo o material aprofundado para você fazer seu escritório crescer. Tem esse trabalho de formação de preço, tem trabalho de prospecção, onde eu fechei um cliente de 2.150, eu vendendo para o cliente. Tem lá na prática mesmo, campo de batalha, como é que você faz. Vai ter tudo para você ter uma contabilidade gerencial lá, por um preço que, pô, maravilha, um preço que você não vai nem acreditar, entra lá que você vai ver. A Rita falou, essa live veio em boa hora. Rita Brum. Pô, Rita Brum, você não é parente da Débora Brum, minha amiga lá de Porto Alegre? Responde aí pra mim ser amiga dela. E a Renata também entrou, o Narson, o Vitor, a Valéria, o Valentim, o Kleber também falou. Aí o Kleber falou, entendi. O meu tá quase completo. Tá quase completo, ó, maravilha. Pessoal, então por que é bom fazer essa planilha? Deixa eu reforçar isso daqui direitinho para você ficar bem enraizado isso, pessoal. É muito importante que você tenha relacionamento com o cliente desde o primeiro momento, que você entenda. O cliente ele não quer simplesmente uma contabilidade que você manda um formulário, ele replica o formulário e você manda a proposta. Você precisa entender a necessidade do cliente. Para que você quer? Por que o cliente vai querer trocar de contabilidade, entendeu? Quais são os erros que o outro contador fazia que você não pode fazer para você não frustrar o cliente? E depois, a confiança. Você precisa nesse primeiro momento entender o cliente e se relacionar com ele. Precisa gerar confiança no seu trabalho. Ele precisa ter uma credibilidade que você é bom mesmo. E essa credibilidade você não conquista do dia para a noite. Você precisa estar em contato com ele. Marca reunião com ele remoto, marca reunião presencial com ele assim que terminar esse negócio da pandemia. Sabe, mostra a cara, mostra que você está ali para ajudar, que você quer entender o problema dele. E aí quando você entende o problema dele, o cara chega e fala assim, por exemplo, já aconteceu muito, né? Pô, Vanderlei, acontece muito, isso é uma pergunta super comum. Pô, Vanderlei, o cara só me manda dar, eu não vejo ele faz um ano. O balancete, ó, nós já estamos aqui em julho. Aconteceu agora, ó. Nós estamos agora em julho. O cara não mandou nem o fechamento de 2019 ainda. Não, cara, peraí, como assim?
Não mandou o fechamento em 2020, 2019? Não fechou, não tem nem o número da minha empresa. Então, quer dizer, você já entendeu várias frustrações dele. Ele não tem contabilidade no prazo, ele não tem uma contabilidade presencial, o contador não está perto dele. Aí você vai olhar do outro lado, o cara não manda documento, ele está tudo desorganizado, ele tem venda sem nota, mas o contador começou a cobrar no começo, depois abandonou porque o cara não manda. Então é importante que você entenda o que ele vai te oferecer, né, de informação, em que tempo hábil, para que você forneça a documentação, para que ele te dê a documentação e você entregue os relatórios no prazo e com consistência. Qual que é a necessidade dele? Ele quer te ver sempre? Ele quer te ver cada 3 meses? Quer ver cada 1 mês? Qual que é a importância que ele vai te dar? Então ali você vai começar a entender, ouvir o cliente com atenção, com empatia, tentando parafrasear. Parafrasear é o quê? O cliente chega e fala, olha, o contador, você já vai anotando, né? O contador não vem aqui, não prepara o relatório. Então, João, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que para você é importante que você tenha um relatório no prazo. Esse prazo para você, quantos dias são legais? São 30 dias? São 60 dias? Fala para mim qual que é a periodicidade que você gostaria de receber. Quando você fala que o contador não te ligava, o que é importante? Que tipo de informação que é importante para você receber? Né? Aí o cliente vai falar, poxa, Wanderley, é importante para mim receber novidades, sabe? Eu vejo o pessoal fazendo, eu converso com um rol de amigos aí, o cara abriu outra empresa do Simples, o cara abriu um negócio lá em Vitória, começou a importar por lá e tal. Meu contador não dá nenhuma dica dessa, sabe? Ele não me traz nenhuma informação, nenhuma novidade. Então, aí você já detectou, opa, esse cara quer insights, ele quer que você esteja antenado e traga para ele melhores práticas. Você já vem com também uma questão de, olha, eu tenho vários clientes, vários segmentos diferentes, então geralmente eu aplico as melhores práticas de um cliente. Eu acabei de levantar um crédito temporâneo aqui de CMS de um cliente que não estava aproveitando, eu vou ter 80 mil reais para ele, e aí eu posso replicar isso para você e tudo mais, né? Então, quer dizer, cada caso você vai trazendo a experiência sua para levantar as melhorias para cada cliente, né? Legal? A Rose falou aqui, novos, é muito achômetro. A Rose falou que é achômetro. Não pode ser achômetro, Rose. Precisa ter uma sistemática e um processo muito bem enraizado, porque senão ou a gente perde o cliente por preço, porque ficou muito acima. E já aconteceu muito comigo isso também, quando eu não tinha sistematizado isso, era muito complicado montar preço. Realmente sempre foi. Depois que eu sistematizei, eu não tenho mais dor de cabeça, eu nem coloco a mão mais nisso. O cliente manda o formulário preenchido, nossos líderes, nossos coordenadores entram em contato para entender as particularidades, trazer isso mais em minúcia, e aí a gente marca a reunião para apresentar a proposta e sanar os detalhes finais, né? Então, nós começamos a fazer isso, para você ter uma ideia, há pelo menos 10 anos já. 10 anos, pelo menos, que eu me lembro, que a gente começou com essa normatização. Acho que mais, o nosso escritório tem 22 anos, acho que há 15 anos já que nós começamos com isso. E olha, foi uma resolução de problema de apresentar esse formulário e de ter de volta a informação, né? Resolveu muitos problemas da nossa vida lá. E trouxe um alinhamento de expectativa muito grande a partir do momento da entrada do cliente. Então, aplique um método bem específico e se você tiver vontade de se aprofundar nisso, entra lá no meu treinamento que lá tem tudo isso que você precisa para a formação de preço. Tá bom? E o Kleber falou, eu faço nesse esquema mesmo, avalio tributação, quantidade de nota, funcionário e dados contábeis a lançar, basicamente isso, mais a quantidade de solicitação do mês. Legal, olha lá. Então o Kleber já tem um sistema de identificação e de estar próximo do cliente, entender a necessidade do cliente, né? Anotei o endereço e vou fazer a inscrição. Opa, legal, entra lá que hoje mesmo você já vai ter acesso a todo o material que está no Hotmart. Vai fazer parte da nossa comunidade no Facebook, nosso grupo no WhatsApp. Amanhã ainda tem a mentoria, se você entrar hoje, você ainda participa amanhã da mentoria, que é a análise do case de um escritório do Luiz Geraldo, do escritório aqui em São Paulo, na Consolação, e você tem direito a isso, acompanhar a análise do case do escritório de uma pessoa por mês. Além disso, então, o que é análise do case para você entender bem? Eu entro no detalhe do cliente, eu olho desde a da aplicação de site, redes sociais, proposta, formação de preço, abordagem, equipe, principalmente equipe, gestão de equipe. Então, eu passo, por exemplo, formulários para que ele possa entender quem é a equipe, o perfil de cada equipe, para que ele assim ele possa decifrar ali quem é que ele está jogando ali, qual que é o time dele, quantos ele tem, quantos atacantes ele tem, quantos meio-campo, quantos
quantos na retranca ali, na defesa, né? E como que ele está usando essas peças? Será que está usando de forma correta? Então eu entro muito em gestão de pessoas, gestão de processos, identificando na fonte ali esses problemas dos clientes. De todos os meus alunos, né? Meus alunos é que vão ter essa solução por minha parte. Com a minha experiência de 22 anos, eu vou trazer toda essa prática para os alunos, para que eles possam fazer seus escritórios crescerem e se desenvolverem dentro das suas organizações. Então deu para entender? Então, pessoal, Gerson, eu pego um contador dos meus alunos que se disponibilizou, lógico, obviamente, né? Que pediu, que autorizou a divulgação dentro do nosso grupo, que é totalmente sigiloso, né? Dali a informação não pode vazar também, né? Claro, porque somos todos empresários contábeis, mas é uma comunidade de irmandade ali, né? Todo mundo, tem gente de Mato Grosso, tem gente de Amazonas, eu aqui de São Paulo, tem outro amigo de São Paulo. Você vai ter um ano de acompanhamento lá comigo para poder fazer seu escritório crescer e se desenvolver. Tá bom? Então, quer dizer, falei do Facebook, falei do WhatsApp, falei da análise do case individual. Tem mentoria em grupo também, onde eu analiso em grupo as dificuldades das pessoas, dos escritórios, dos donos dos escritórios, né? E aí eu sano os problemas, todos os escritórios contábeis, sano esses problemas deles ali na frente de todo mundo, isso fica gravado e você não podendo estar ao vivo com a gente, vai poder assistir depois e acompanhar tudo isso, fazer pergunta também, vai estar junto comigo por um ano. Um ano é que tenho esse acompanhamento com vocês. Então, se você tiver interesse, entra lá, vai ser um maior prazer te ajudar. A Rita falou que mora no interior do Espírito Santo, aqui é muito difícil fazer precificação. Olha, Rita, eu também achava que era difícil fazer precificação, viu? Até que você comece a entrar nos clientes um pouco maiores, que é esse cliente que eu quero que você entre. Aí você vai ver que com quem você fala do outro lado já é diferente. O cliente geralmente ele é mais entendedor, ele é um pouco mais técnico, ele já sabe da importância da contabilidade e você vai ver que é bem diferente, tá bom? Então essa sistemática que falta, né? A Márcia falou, falta mesmo, faz muita falta, Márcio. Eu sofri muito porque a entrada e saída de cliente é um problema para nós, né? É um desgaste muito grande, é um retrabalho, é um desgaste até emocional para você tirar o cliente do seu circuito muitas vezes. E quer dizer, quando você entra com o cliente errado, ele já vai te trazer problema desde o começo. Então, acertar desde o começo é muito bom, fantástico. E a Rose falou, você poderia compartilhar essa normatização de formulário? Putz, Rose, deixa eu pensar aqui. É que isso está dentro do programa, Rose. Se eu compartilhar com você, está dentro do meu programa de treinamento, do ECS, né? Aí pode ser que meus alunos fiquem chateados, entendeu, Rose? Você me desculpa, mas se eu publicar com vocês, vão falar, pô, Vanderlei, eu entrei no treinamento por causa do formulário e agora você divulgou de graça, entendeu? Então, desculpa, Rose. Mas entra. Eu posso. Isso, ó, dá uma olhadinha no replay dessa live depois, vai ficar gravada lá no IGVT e no YouTube. Grava no YouTube lá, dá uma olhada de novo, com detalhes, que você consegue formular os seus dados conforme essas informações que eu passei aqui, tá bom? Vai dar um trabalhinho, mas você consegue. E aí o Gerson falou, opa, Gerson, ó a Cleide aqui, que é minha aluna querida do ECS, mandando um abraço aqui. Fala aí, Cleide, você tá gostando do ECS aí? Tá valendo a pena? Fala pro pessoal aí que tá junto com a gente aí, se tá valendo a pena ou não. E o Márcio, trabalhar com um nicho específico ou vários? Márcio, já vou responder para você, deixa eu só ver o que a Rose falou aqui. Rose, onde fazemos a inscrição? É só você entrar no meu Instagram mesmo, tem lá o link. Vai lá no Vanderlei, tem um link lá. É só você clicar. Ou me manda o WhatsApp, ou você manda um inbox também que eu te mando o link, tá bom? Mas o link é ECS, que é esse aqui, ó. ecs.leimar.com.br. Tá bom? Entra aqui, ó, que é tranquilo, vai cair direto. Vai no Google e digita isso daí. ecs.leimar.com.br. Ó, a Cleide teve se estava valendo a pena, a Cleide, que é nossa aluna, tá falando aqui, ó, muito, né? Ó, dividimos experiências, ó, ela falou para nós outro dia, né, Cleide, que o fantástico é você poder dividir experiências sem compromisso, né? Com a responsabilidade de que você saber que você pode divulgar, porque tem um senso ali de responsabilidade de não divulgação também dos materiais, né? E qual material, Cleide, que você gostou mais aí do ECS até agora? Fala pra nós aí, compartilha com a gente aí. Que material, que dica, que
Que solução que você já aplicou e já deu certo aí para o teu escritório, que você mais gostou? Compartilha com a gente aí para a galera entender um pouquinho mais aí o que é o ECS. Vamos lá então, pessoal. Dica prática para encerrar a live então. Ouça o cliente com atenção. Colete a informação de forma sistemática e esteja próximo do cliente desde o primeiro momento da cotação dele. Se ele está afim de você, você precisa corresponder a essa afinidade. Como quando você começou a paquerar seu marido, sua mulher. Quando ela deu aquela primeira olhadinha para você, você correspondeu com aquele olhar, sabe? Não seja indiferente. Olhe cada cliente com a importância devida. Ele merece essa importância. E você merece entender quem é o cliente que vai entrar para você. Você não pode aceitar qualquer um. Tem cliente que não serve para você. E se você quer crescer em diferenciação, em consultoria, em inteligência, você precisa aprender a valorizar o seu trabalho, valorizar a inteligência que você aplica diante do cliente. Então, a partir de agora, entenda isso com clareza. Você está ali para ajudar o cliente. Ele não está te fazendo um favor. Você está ali, está ajudando o cliente com uma solução que só você tem. Uma solução muito importante, que vai trazer muita economia para ele, muito dinheiro. Beleza? E aí a Cleide está falando aqui, ó, divide os bens sem achar que é concorrência. A internet está ruim, ela falou. Peguei a pergunta no final, ela não entendeu que a internet está ruim. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Para quem tiver interesse, te vejo lá no ECS. E meus alunos da manhã, não percam então, mentoria e análise do case do Luiz, lá no Hotmart, lá no nossa comunidade ao vivo, tá bom? Um beijo para vocês, até amanhã, ao vivo, 7h30. Tchau, tchau.